Fala aí galera, beleza? Professor Júlio aqui na área e hoje eu trouxe uma aula muito legal para você que é sobre função quadrática. Assunto muito recorrente na prova do Enem, galera, vale a pena dar uma conferida. Pessoal, já ative as notificações do canal, tá? Se inscreva no canal para você receber diariamente novidades interessantes do canal Dascalos para você mandar bem no Enem. Bora lá comigo? Olá pessoal, beleza? Vamos lá então começar a nossa aula de função quadrática? Vamos lá, ó. Pessoal, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa função muito interessante da matemática, tá? Chamada de função quadrática, ou também conhecida como função polinomial do segundo grau, tá certo? Pessoal, uma função muito recorrente em provas, tá? Costuma cair bastante no Enem, costuma cair bastante em outros vestibulares, então vale a pena estudar função quadrática, hein? Então vamos embora lá comigo, ó. Pessoal, primeira coisa, vamos lembrar do conceito de função quadrática, né? Vamos fazer um resuminho para a gente aqui. Pessoal, olha só, vamos pegar nossa caneta aqui. Ó, a função quadrática, gente, ela também é conhecida como função, tá? Função polinomial do segundo grau, tá certo? Porque vai ser a função, turminha, que vai aparecer o tal da variável ao quadrado, tá? Quando a gente tiver na função o x elevado ao quadrado, a gente vai estar caracterizando uma função quadrática ou também chamada de função polinomial do segundo grau. Pessoal, a gente pode definir a função assim, né? O que é uma função quadrática, professor? É uma função de R em R, tá? Dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Com a diferente de zero. Pessoal, então este é o conceito de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, beleza? Então, ó, na verdade, turma, se você assistiu nossa aula aí do Enem do Enem, do Power Enem, e viu que a gente estudou as equações do segundo grau, então é similar, né, o conceito, tá bom? Só que agora a gente está falando de função, não de equação, beleza? Então, toda função que seguir este padrão, né, essa fórmula básica aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, é chamada de função quadrática, beleza? Tudo bem? Ó, lembra que o f de x, galera, é como se fosse o y, tá? Beleza? E o y é a imagem à medida que o x é o domínio, tá bom? Outra dica aqui, galera, ó, os termos a, b e c são chamados de coeficientes da função, tá bom? São os coeficientes da função, certo? Pessoal, e notem que a gente impôs a condição que o a tem que ser diferente de zero, né? Por que o a tem que ser diferente de zero, professor? Porque para ser uma função quadrática é obrigatório ter o termo x quadrado, tá? Caso o termo x quadrado não esteja na função, a gente deixa de ter uma função quadrática, beleza? Então, por isso que obrigatoriamente o a não pode ser zero. O termo b e o termo c podem faltar, tá bom, turma? Beleza? Pessoal, outra coisa interessante é a gente saber que o gráfico das funções quadráticas são parábolas, tá? Então, vem aqui, ó, o gráfico de toda função quadrática é uma parábola, tá? Que pode estar voltada para cima ou para baixo. Já já nós vamos fazer alguns desenhos aqui e a gente vai ver como é que funciona essa parábolazinha aí, tá bom? Então, falou em função quadrática, lembra que os gráficos são parabólicos, tá? Pessoal, a função quadrática é muito usada em física, por exemplo, quando se estuda movimento uniformemente variado, quando se estuda lançamento oblíquo, tá? Então, por exemplo, se eu jogo um objeto de maneira oblíqua, esse objeto vai descrever uma parábola no ar. Então, é muito interessante saber função quadrática, não só para a matemática, mas também a física vai usar bastante esse tipo de função, tá? Pessoal, quais são os elementos importantes que uma função quadrática tem?
eu costumo frisar, galera, 4 elementos importantes. Então, são 4 coisinhas aí que você tem que ficar ligado para entender direitinho a função quadrática, tá? Pessoal, o primeiro elemento importante que vai nos dizer algo, que vai nos falar algo, é esse azinho aqui, ó, tá? O azinho, que é o termo que acompanha o x², ele indica para nós como é a concavidade da parábola, tá? Ele indica como é a concavidade da parábola. Concavidade da parábola. Como assim, professor? O azinho, galera, ele vai me dar noção se a parábola está voltada para cima ou para baixo, tá bom? Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer duas ilustrações para a gente aqui, tá? Em termos de parábola em termos de concavidade, galera, uma parábola ela pode ser de 2 tipos, tá? Então vem aqui, ó, eixo Y, eixo X. Eixo Y, eixo X. Então, como que uma parábola pode estar no plano cartesiano, professor, em relação à sua concavidade? Então, vem aqui comigo. Ó, uma parábola pode estar voltada para cima ou uma parábola pode estar voltada para baixo. Então, a brincadeira vai ser assim, ó. Se o azinho for positivo, se você olha numa função e ela tem o azinho positivo, tenha certeza que ela é uma parábola voltada para cima. Show de bola? E se o azinho for negativo, ela vai ser uma parábola voltada para baixo. Tranquilo, turma? Depois nós vamos fazer um desenho aqui de um esboço de ilustração. Eu mostro isso para vocês. Então, esta que é o primeiro quesito importante, a primeira coisa legal a saber sobre funções quadráticas. Tudo bem, turma? Pessoal, o segundo elemento importante que também vai nos dizer algo, que vai nos falar alguma coisa interessante, é o elemento Czinho aqui, tá? Esse elemento Czinho. Pessoal, ele é chamado de termo independente da função, tá bom? Ele é chamado de termo independente. Por que ele é chamado de termo independente, professor? Porque ele não tem a variável. Pode ver que o termo A ele vem junto do x², o termo B ele vem junto do x, mas o termo C ele vem sozinho, ele vem independente da variável. Daí o nome termo independente. E para que ele serve, professor? Ele indica, tá? O termo C indica o valor em que a parábola corta o eixo Y. Corta o eixo Y. Então, turma, na hora de desenhar uma parábola, na hora de analisar uma parábola, toda vez que ela tocar no eixo Y, vem aqui no meu desenho, ó. Quando ela tocar no eixo Y, esse valor vai ser o Czinho da função. Sempre, tá bom? Onde a parábola toca o eixo Y, vai ser o Czinho da função. Show de bola? Primeiro elemento importante, o Azinho. Segundo elemento importante, o Czinho, tá? Pessoal, o terceiro elemento importante que talvez as funções tenham são as suas raízes. Isso é importante, hein, galera? Olha, raízes da função são os valores de x, que zeram a função. Certo? Pessoal, em outras palavras, vai ser onde a função toca o eixo Y, tá certo? Elas indicam onde a parábola corta o eixo X. Corta o eixo X. Então, vamos lá. Onde a parábola corta o eixo Y, professor? No Czinho. Onde a parábola vai cortar o eixo X? Nas suas raízes. Certo? Então, para a gente obter as raízes, galerinha, a gente tem que pegar a função e igualar a zero, certo? Não é isso que a teoria me fala? Ó, para eu ter as raízes, eu tenho que pegar a função e igualar a zero.
Só que quando eu pego a função e igualo a zero, ficaria assim, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. E o que a gente tem agora, turma? A gente tem uma equação do segundo grau, tá bom? Então, para a gente obter as raízes da função quadrática, galera, a gente tem que resolver a equação do segundo grau que a gente cria igualando a função a zero, tá bom? Pessoal, então, vou fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês 4 posições possíveis, tá? 6 posições possíveis para a posição da parábola, tá bom? Ficou um pouco sumidinha aqui a nossa outra opção aqui, mas tudo bem, a gente dá para entender aqui, tá? Pessoal, como que essa parábola pode estar aqui no plano cartesiano? Ó, dependendo do azinho e dependendo do delta, porque, pessoal, veja bem, ó, a gente aprendeu, se você assistiu a nossa aula de equações do segundo grau, se não assistiu, aconselho dar uma olhadinha nela, aí no curso do Enem Power tem a aulinha de equação do segundo grau, tá, turma? A gente aprendeu que uma equação do segundo grau, turma, pode ou não ter raízes, tá certo? O que vai depender da função ter raízes ou não é o delta da função. Lembra que a gente pode calcular o delta pela formulazinha b² menos 4ac? Então, pessoal, vem aqui comigo, ó. Se o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes, tá bom? Não decora, pessoal, só pensar, tá bom? A gente vai ter duas raízes diferentes. Se a gente vai ter duas raízes diferentes, ou a parábola vai tocar o eixo x duas vezes para cima, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai tocar o eixo x duas vezes voltada para cima ou voltada para baixo, tá bom? É o que a gente chama lá de x' e x duas linhas, tá bom? Então, ó, primeira dica é, se o delta for positivo, faz a continha lá, b² menos 4ac. Se o delta for positivo, a parábola vai tocar o eixo x duas vezes, no x' e no x duas linhas. Ou para cima, se o a for positivo, ou para baixo, se o a for negativo. Então, tá vendo essa primeira parábola aqui, ó? Ela é uma parábola cujo a dela é positivo, né, o azinho da função, e o delta da função também é positivo. E assim vai, tá? Pessoal, caso o delta seja zero, beleza? Quando o delta dá zero, turma, a gente tem duas raízes iguais. É como se o x' e o x duas linhas, turma, fossem o mesmo valor. Então, já que as raízes são iguais, a gente vai ter uma parábola que encosta o eixo x apenas uma vez. Aqui, ó. Ela vai só tocar no eixo x, bem no vértice da parábola. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha aqui, essa bundinha é chamada de vértice da parábola. Então, nesse caso, ó, o x' é exatamente igual ao x duas linhas, tanto no caso de cima quanto no caso de baixo. Então, tocou no eixo x duas vezes, é porque o delta é positivo. Tocou no eixo x uma vez só, é porque o delta é zero. E caso o delta seja negativo, turma, tá? Se o delta não for positivo, a gente vai ter uma função sem raízes. Então, não há raízes reais, certo? Ora, gente, então, pela lógica, se não há raízes reais, quer dizer que a parábola não pode tocar o eixo x. Concorda comigo? Então, ela vai ficar todinha acima do eixo x ou todinha abaixo do eixo x. Tá bom? Pessoal, então, resumindo, ó, ou a parábola toca duas vezes no eixo x, quando o delta é positivo. Ou a parábola toca uma vez só no eixo x, quando o delta é zero, ou a parábola não toca o eixo x, quando o delta for negativo. Então, é o valor do delta que vai me dizer se uma parábola toca ou não o eixo das abscissas, o eixo x. Show de bola, galera? Então, dá uma pausada no vídeo aí, faça os seus desenhos, faça o seu resuminho, para você ter essa ideia que é muito interessante, tá bom?
Bom, galera, feito isso, a gente vai para o nosso quarto e último elemento interessante, que é o vértice da parábola. Tá certo? Professor Júlio, o que é o vértice da parábola? Vem aqui, ó. Vamos de novo? A parábola pode estar voltada para cima ou a parábola pode estar voltada para baixo, tá? Pessoal, independente da parábola estar voltada para cima ou para baixo, deixa eu fazer um desenho bonitinho aqui, ó. O que vai ser o vértice da parábola? O vértice da parábola é esse ponto ou mais baixo ou mais alto da função. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Deixa eu fazer uma parábola mais bonitinha, turma, para ficar mais legalzinho aqui de eu explicar para vocês. Pronto, aqui vai ficar melhor, ó. Pessoal, o vértice da parábola é esse pontinho aqui, ó, que representa ou o ponto mais baixo da função ou o ponto mais alto da função. Fechou? Então, esse ponto é chamado de vértice da função, tá? E aí, galera, esse vértice, ele pode representar ou o valor mínimo da função quando a parábola está voltada para cima, ou o valor máximo da função quando a parábola está voltada para baixo. Tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Você tem um vértice formado por duas coordenadas, tá? Você vai ter o y do vértice e você vai ter o x do vértice. Tá bom? No caso, galera, o y do vértice, como é o y que me dá a noção vertical do trem aí, né? O y, caso a parábola esteja voltada para cima, o y do vértice ele vai ser o valor mínimo da função, certo? O y do vértice ele vai ser o valor mínimo da função, beleza? E caso a parábola esteja voltada para cima, o y do vértice vai ser o valor máximo da função. Vai ser o valor máximo da função. Fechou? E o x do vértice também, ele é um componente do vértice da função. Tá bom? Então, parábola voltada para cima, y do vértice é o valor mínimo, porque é o ponto mais baixo da função. Parábola voltada para baixo, o y do vértice é o valor mais alto da função, por isso é chamado de valor máximo da função. Tá bom? Pessoal, mas independente da posição da parábola, tá? Toda parábola tem uma coordenada chamada x do vértice e uma coordenada chamada y do vértice. E para a gente calcular esse vértice, turma, a gente vai ter duas formulazinhas, tá? Uma que vai nos dar o x do vértice e a outra que vai nos dar o y do vértice. Show de bola? Então vem aqui, ó, o x do vértice é dado pela formulazinha menos b sobre 2a. Fechou? Então anota aí no seu resuminho que o x do vértice da parábola é dado pela formulazinha menos b sobre 2a e o y do vértice da parábola é dada pela formulazinha menos delta sobre 4a. Certo, turma? Beleza? E é assim que a gente obtém o vértice de uma parábola. Show de bola? Faça o seu resuminho aí, pause o vídeo se precisar, tá? Faça os seus desenhos, que é legal a gente fazer, né, esse estudo aí do vértice da parábola. Tá bom? Show de bola? Pessoal, então, para a gente ilustrar, só para ficar aí como, né, um exemplo, vamos esboçar essa função para a gente finalizar a nossa aula? Pessoal, olha só. Vem aqui comigo, ó. Para eu esboçar uma parábola, então, vamos nos ater aos 4 pontos que eu falei, que é o azinho, o czinho, as raízes e o vértice. Vamos calcular as raízes primeiro? Vamos aqui comigo, ó. Vamos primeiro calcular as raízes da função. Como é que a gente obtém as raízes mesmo? Deixa eu só ver onde que eu coloquei. Opa, desculpa. Vamos calcular as raízes da função. Como é que a gente obtém as raízes? Pega a função e iguala a zero. Então, ó, x² menos 2x menos 8, nós vamos igualar a zero. Fechou? E aí nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, certo? Então, quem que é o delta aí? O delta é b², vamos lembrar da formulazinha, ó, b² menos 4ac. Então, o delta vai ser b² menos 2²
menos 4, o A, que é 1, e o C, que é menos 8. Quanto vai dar esse delta, então, professor? O delta vai dar 4 mais 32. Ou seja, o delta é 36. Pessoal, como o delta é 36, você já sabe que a função vai ter duas raízes reais e distintas. Então, a parábola vai ter que tocar o eixo x duas vezes. Tá bom? E aí a gente termina a fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Concorda, turma? Vamos lembrando lá, hein? Se você tem dúvida dessa fórmula de Bhaskara e como é que usa, galerinha, é só assistir a nossa aulinha aí de função de equaçãozinha do segundo grau, tá bom? Então vamos lá, o b é menos 2, né? Então menos b mais ou menos a raiz do delta, que é 6. E como o a vale 1, turma, lá pra você ver, ó, o a vale 1, não vale? O a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale 8, menos 8. Então vai ficar 2 vezes 1. Então com isso vai ficar 2 mais ou menos 6 dividido por 2. E aí a gente vai ter o x'. Quem que é o x'? Vai ficar 8, né? 2 mais 6, 8. Por 2 dá 4. E vai ter o x das linhas, que vai ser menos 4 por 2, que é menos 2. Então pronto, galerinha. A gente calculou as raízes da função. Então, na hora de desenhar o gráfico, nós vamos usar essas raízes aí como referência, beleza? Pessoal, e para fechar, a gente agora vai calcular o vértice da parábola, certo? Vamos lá, vamos obter o vértice da parábola. Como é que a gente obtém o vértice mesmo? Usando a formulazinha do x do vértice e a formulazinha do y do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Olha lá, o b é menos 2, correto? Então vai ficar menos 2 sobre 2a. O a é 1, então essa conta vai dar 1, né? Então o x do vértice vai ser 1. Show de bola? E o y do vértice, turma, é menos delta sobre 4a. Estou fazendo as contas rapidinho aqui, galera, mas você vai pausando o vídeo, vai entendendo aí as contas, tudo bem? As operações. Ó, o delta é 36, beleza? Então, menos 36 sobre 4 vezes 1, que vai dar menos 9. Show de bola, turma? Tranquilo? E aí, galera, a gente agora pode, com tudo isso calculado, a gente pode esboçar o gráfico da função. Então, vem aqui comigo, ó, nós vamos fazer aqui um esboço do gráfico desta função. Galera, é claro que é só um esboço, tá? Nada muito assim lindo e maravilhoso, mas dá para entender como é que vai ficar essa funçãozinha aqui, quer ver, ó? Então, vamos lá, professor, vamos pôr em prática o que a gente aprendeu. Vamos marcar tudo aqui no gráfico, ó. O que as raízes me falam? As raízes me falam onde a função toca o eixo x. Então, a função vai ter que tocar o eixo x no menos 2 e no 4, ok? Então, nós vamos marcar aqui, ó, o menos 2 e o 4 no eixo x. Faz de conta, são esses lugares, beleza? Segundo passo, galera, o vértice. Vamos localizar o vértice? O vértice tem o valor 1 para x e o valor menos 8 para y. Menos 9 para y. Menos 9 para y. Ó, 1 e menos 9, tudo bem? Então, na hora que a gente ligar aqui, ó, 1 para x com menos 9 para y, de um modo reto de preferência, né, professor? Tá entortando tudo aqui, ó. 1 para x, menos 9 para y. Então, aqui vai ser o vértice da função, tá vendo? E, por fim, o Czinho, lembra o que o Czinho significa? O Czinho significa onde a parábola toca o eixo y. Então, a gente vai marcar o menos 8 aqui, também no eixo y, que a parábola vai ter que passar por ele. Pessoal, show de bola aí? É só fazer uma parábola ligando todos esses pontos que a gente determinou, tá bom? Então, o esboço da nossa parábola é mais ou menos assim, ó. Ela passa pelo menos 2,
ela passa pelo 4, que são as raízes, ela passa pelo menos 8 e ela passa pelo 9. Show de bola, galera? Pessoal, ó, fique ligado que nessa semana ainda a gente vai lançar uma nova aula aí de equação de função de segundo grau para a gente aprender mais coisas, hein? Espero que tenham gostado, galera, e até a próxima.